essa doutora Cristina Miura. Ela vai falar para a gente um pouquinho sobre periodontia, com o tema periodontia lucrativa, as bases da periodontia diária. É isso, né, Cristina? Eu queria saber aqui da audiência quem é que já conhece, quem já me conhece, quem conhece periodiária, diga eu, fazendo favor, só para eu saber. Que bom saber. Gratidão, gente. Muito obrigada por me acompanhar. E então, o periodiário é do jeito que a gente faz, do jeito que a gente tem colocado. Gente, que alegria! Nossa, não imaginava que tinha tanta gente, professora da graduação aqui. Nossa, gratidão. Vocês nem imaginam o tamanho da minha felicidade de saber que eu estou aqui de novo, tá? Então, eu sou a professora Cristina Miura, eu inventei esse tal de periodiária e eu vou te ensinar uma periodontia lucrativa. A palestra de hoje é falar de uma perio lucrativa, porque sem lucro a gente fica desanimado com a pério, vai dar no que dá, e todo mundo desanimado com a pério não faz uma periodontia direito, não faz uma periodontia valorosa, ou fica uma coisinha de qualquer jeito. Eu ensino a fazer uma pério que dá dinheiro, que dá lucro, e como eu estudei administração, na administração, lucro é uma palavra bonita, é uma palavra importante. A empresa tem que dar lucro, ponto final. O objetivo da administração é fazer com que a empresa dê lucro, fazer com que essa gestão funcione. Então, a periodontia, do jeito que ela estava sendo feita, e não é culpa de ninguém, porque a ciência ela é desconectada da gestão, e ela tem que ser, porque até que tudo se desenvolva cientificamente, a gente precisa fazer a ciência da melhor forma possível, mas a gente não vai fazer uma ciência que consiga conciliar o lucro. Primeiro faz a ciência e depois a gente pensa em como é que a gente vai aplicar isso clinicamente. E é esse caminho que o periodiária quer te ensinar. Quer te ensinar a ser o intermediário entre tudo aquilo da academia para aquilo que para conseguir gerenciar para ser uma pério que realmente vale a pena financeiramente para vocês, tá? E claro que pode, quem está na graduação também pode, vai sempre ajudar na sua formação. Eu vou ensinar a fazer uma periodontia lucrativa na aula de hoje, na metade do tempo clínico, e que ensine a fidelizar os seus pacientes. Porque uma periodontia sem fidelização é a periodontia que começa e não acaba, é a periodontia que enxuga gelo, é a periodontia que não dá certo, que não funciona, que não dá resultado, e eu já fiz muito isso. De fazer o tratamento periodontal e o paciente não voltar. Porque daí, se ele não volta, nada funciona, né? Para quem está me acompanhando e não está sabendo, nessa semana, no meu perfil, eu tenho um perfil chamado Periodiária, no YouTube, no Instagram, no Facebook, e esta semana coincidiu com ser a semana do Intensivo Periodiária. Na semana do Intensivo Periodiária, eu ensino numa sequência de aulas mais longas do que vai ser hoje. Hoje é uma palestra, mas eu ensino a fazer decolar o faturamento do seu consultório com os pacientes que você já tem através do método Pério Fácil. E como é que você vai fazer isso para funcionar? E eu queria dizer que isto de pério diária é uma oportunidade nesses tempos de coronavírus, porque a gente antevê uma recessão econômica e por talvez alguns procedimentos ou talvez o paciente deixe a odontologia para trás. Mas a gente precisa começar a fazer o discurso de que prevenção é importante. Se você não fizer a prevenção, você vai ter problema, você vai ter doença, vai ficar mais caro o seu problema. Então, se de tudo que você tiver que fazer, você puder priorizar a prevenção, é isso que você vai fazer. E é por isso que eu falo no Periodiária. Hoje vou falar sobre uma odontologia, uma periodontia lucrativa, tá? E eu quero contar aqui para vocês de onde que veio toda essa história, de onde eu inventei tudo isso, tá? E eu preciso dizer que eu sempre quis ser professora, fui 15 anos, 14 anos professora da graduação de odontologia, mas eu sempre tive um consultório funcionando. E segundo meu marido, administrador, pós-doutor em administração e marketing, ele falava que esse meu consultório era o meu passatempo caro, que eu fazia isso por hobby, era o meu hobby caro.
porque isso eu não entendia, tá? Até eu ser convidada, na verdade eu passei numa prova seletiva para o intercâmbio nos Estados Unidos pelo Rotary, onde a gente onde eu tive a oportunidade de passar 30 dias circulando em um monte de consultório nos Estados Unidos, há quase 20 anos isso. E quando eu cheguei lá, eu cheguei à conclusão que o meu marido, que vivia brigando pela minha má administração, ele estava coberto de razão. Quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu vi uma odontologia lucrativa, funcionante, profissional, e no mundo do business, que são os Estados Unidos, eles conseguem fazer tudo isso de uma forma que realmente funciona, de uma forma realmente rentável. E eu voltei para o Brasil com a cabeça de ponta cabeça, de que realmente eu sabia tão nada de gestão que eu não era nem capaz de entender o que o meu marido tinha para falar para mim. E o que eu ouvia dele era assim, bó, 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 não faz isso direito, bó, 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 não faz isso direito, bó, 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 tá tudo errado. Aí eu fui fazer um MBA, e aí eu consegui ao menos entender o que ele tinha para falar para mim, e ele estava coberto de razão. E a partir dessa experiência nos Estados Unidos, a partir de fazer o MBA, eu comecei a entender que o que eu estava fazendo no consultório era absolutamente amador, romântico, consultório odontológico de padaria da esquina, tá? Pega o dinheiro, faz um dinheiro do pão, faz a conta do pão, ganhou tanto, vendeu tanto. Isso não pode. Se a gente está em momento de reclusão de coronavírus, eu estou falando assim, nós estamos em fase de casulo para virar borboleta para aqueles que estão todos aqui, que estão corajosamente escolhendo ser melhores. Se a gente sair dessa melhor, como profissional, como pessoa, valeu a pena. E é isso que a gente precisa fazer, parar e repensar. E aí todo esse baque valeu a pena, tá? A gente vai voltar melhor e a gente vai superar isso com muito mais maturidade do que se nada disso tivesse acontecido. E aí, lá pelas tantas, quando continuei na minha vida na universidade, até nascer a minha filha, e eu descobri assim que não estava valendo a pena isso, de eu ter um horário tão fixo, de tanta aula, tanto TCC para corrigir, tanta coisa para fazer, e eu deixei a universidade para ter horário fixo, para virar dentista normal, que eu achava que a vida ia ser boa. E quando eu cheguei no consultório e fui viver de consultório, talvez eu tenha vivido, entendi aquilo que o dentista vive. A gente tem conta para pagar. Eu tinha um horário para entrar no trabalho e um horário para sair, eu não podia trabalhar o quanto eu quisesse. Eu tinha que produzir naquele período e eu tinha que pagar minhas contas. E como eu tinha isso, eu fiquei pensando, pensa, o que a gente pode fazer? E aos poucos eu fui colocando esses conhecimentos de administração dentro da periodontia, e assim surgiu o Periodiária, porque estava tudo errado. Não podia fazer uma periodontia desse jeito, que assim era uma periodontia, é a periodontia que não dá lucro, é a periodontia falida, é uma periodontia que não funciona, porque se não dá dinheiro, não circula a engrenagem da economia, você vai desistir de fazer isso, vai fazer outras coisas e vai dar no que dá. E estou aqui para dizer nessa palestra de hoje de que a gente vou te ensinar uma pério lucrativa, e é isso que a gente vai falar nesse momento para o nosso paciente, quando nós sairmos dessa reclusão, desse isolamento, porque a gente vai falar assim, paciente, isso é prioritário, cuidar da saúde. O que é isso? Pério básica. Qual o pilar da pério lucrativa? Pério tem custo baixo. Quanto custa para fazer um procedimento periodontal? Custa luva, máscara, gel de bicarbonato, pasta profilática, joguinho clínico, só. Ultrassom, só. Baratíssimo. E é por isso que se a gente conseguir tirar proveito disso, pério básica é uma coisa muito lucrativa. A gente não precisa comprar nem um material a mais, nem um equipamento a mais. E vai fazer com o que tem e com o seu talento em falar. A diferença é o que você vai falar e o jeito que você vai falar, que é o que eu vou desenvolver daqui para frente, tá? Outra coisa de por que é uma oportunidade nesse tempo pós-coronavírus, tá? Periodontia nunca é paixão, tá? É chato, tá? E porque a pério tem bases biológicas muito pesadas, mas é importante saber, tá? Para quem está na graduação.
Talvez eu coloque meu projeto para tocar de explicar bases biológicas, um pouquinho mais para frente. Pério básica é uma oportunidade nesses tempos, logo após o coronavírus, quando a gente retornar, porque a pério básica é prevalente. Alguém me conta aqui, quem é que não precisa de pério básica? Quem não precisa de profilaxia, de raspagem? E quem que não precisa? Todo mundo precisa. Então, para começar, ela é prevalente. E é por isso que no pério diário eu optei por não falar em pério cirúrgica, uma opção só para manter o foco, porque a pério cirúrgica ela é importante também, mas ela é pouco prevalente. Estou falando aqui para todo mundo, para clínicos, tá? Principalmente para clínicos, ou para quem é de outra especialidade, porque nós temos uma multidão de pessoas necessitadas de uma boa pério básica e que não são atendidas, e que é o que eu vou ensinar daqui a pouquinho, que é a oportunidade. E que a outra vantagem da pério básica, da pério diária, é que a gente vai conseguir com que o paciente volte. A gente vai criar um discurso que o paciente volte e um discurso que funcione. Porque o paciente que volta periodicamente, ele já te conhece, ele já gosta de você, você não precisa gastar em marketing para captação de paciente, porque ele já é seu fã, e isso é barato. O Philip Kotler, que é o pai do marketing, fala que a gente gasta 4 vezes menos para manter um paciente antigo do que para captar pacientes novos. E a gente acaba ficando muito mais cara para a gente fazer uma coisa mais complicada, a gente captar pacientes novos do que manter tudo aquilo que a gente tinha, né? E que a pério tem outra vantagem, que se você conseguir gerar valor, que é o que eu vou falar na aula de hoje, não tem retrabalho, tá? Esses dias perdi um implante, é natural que perca um implante de 1 a 3%, não sei, a literatura mundial fala, mas quem faz cirurgia sabe que perda de implante é uma coisa que acontece, que fratura de lima no canal acontece, e que às vezes a gente tem retrabalho cirúrgico, mas a pério não tem retrabalho. Se tem retrabalho, não está fazendo direito. E é isso que eu já vou falar o que é, tá bom? E outra coisa é a multidão de pacientes com problemas sistêmicos que estão carentes de um profissional que ofereça um procedimento preventivo. Como alguém falou, o Lucas falou muito bem, você aumenta a chance de sucesso dos outros procedimentos, exatamente, tá? Resina vai durar mais, tratamento de implante vai durar mais, e que, gente, implante, vamos dizer, o paciente perdeu o dente por doença cárie ou doença periodontal, ou fratura, mas é mais prevalente isso. E existe a possibilidade dele ainda ter periimplantite, porque história anterior de doença periodontal é fator de risco para doença periimplantar. Então, eu vou pedir um apelo para a multidão de clínicos gerais de todas as especialidades, ou clínicos de todas as especialidades que estão me ouvindo, que a gente tem uma demanda reprimida gigantesca de pacientes portadores de implantes que precisarão desta manutenção preventiva que eu vou falar. E que todos os pacientes diabéticos, tabagistas, doença autoimune, lúpus, câncer, precisam de manutenção preventiva periódica. Ou seja, a gente só não está enchendo o consultório de pério básica porque a gente não está sabendo ver isso, e é isso. Esse é o segredinho de aumentar imediatamente o faturamento do seu consultório. Saber enxergar isso, oferecer isso, e você vai oferecer isso de uma forma absolutamente honesta e ética, vai aumentar o seu faturamento, vai ter um tanto de paciente que vai manter a sua clínica. Meus alunos pério diária falam assim: professora, os pacientes de pério mantêm a clínica, pagam as contas da clínica, porque eles vêm. E quem conseguiu colocar isso, vai ter o paciente vindo com crise, sem crise, e ele vai entender, porque você vai ensinar isso, que o dinheiro mais bem pago é o da prevenção. E é por isso que ele pode estar apertado que for, ele vai entender que ele vai gastar mais se ele não fizer prevenção. Enfim, eu quero falar de 3 pilares da pério lucrativa. O pilar 1 é você aprender a gerar valor. Gerar valor é muito mais do que a gente ficar falando assim: ai, ninguém valoriza a periodontia é desvalorizada, os pacientes não gostam de pério, ninguém valoriza, não dá para ganhar dinheiro. O valor
é uma coisa que você, dentista, vai criar. Ponto final. Você vai gerar o valor. A tese de doutorado do meu marido se chama Cocriação de Valor, que é uma linha de pesquisa internacional sobre a área de serviços. E não é uma invenção, isso é cocriação de valor. Que é um exemplo de cocriação de valor, e ele trabalhou com cerveja artesanal. A cerveja artesanal foi o pós-doutorado. Também na linha de cocriação. Por que você não vai lá comprar uma Skolzinha baratinha? Por que você não compra uma Devassa? Por que você não compra outra marca? Por que o peão vai lá no shopping, na banquinha da cerveja artesanal e vai pagar uma fortuninha pela cerveja? Ah, porque ele tem sabor, porque ele tem blend, porque ele tem cor, porque ele tem aroma. Por que alguém vai pagar tão caro por um vinho tal, do não sei o que lá, tal, não sei o que lá? Por que você vai pagar mais que o dobro no tomate orgânico? Por que não compra o baratinho lá? Porque alguém gerou valor. E alguém gerou valor, alguém ensinou para você que isso tem valor. E é isso que a gente vai ter que ensinar na pele se a gente vai querer ter uma pele lucrativa. A gente vai criar valor junto, a gente vai ensinar. E se o problema, como especialista, é que eles fazem uma limpeza super, o paciente não entende, sai com o dente limpo e acha que está ótimo. Até ele passar pelo seu consultório, fazer uma super profilaxia com um super polimento, você ensinar, gerar valor. Ensinar valor é assim, paciente, você está vendo como demora para eu fazer? Porque eu falo para o paciente assim, paciente, no dia da consulta, não dá para a gente fazer isso hoje, porque a minha sessão de raspagem, da minha manutenção preventiva, demora 1 hora. E eu preciso que você fique 1 hora aqui, para que eu consiga fazer isso do jeito que eu preciso, para deixar isso tão lindo e tão polido, que te deixe cada vez mais longe da doença. Eu ensinei, tá? Aí eu ensinei. Olha, passa a língua sobre os dentes. Ensino, tá? Ensino. Passa a língua na lingual dos molares inferiores. Passa a língua na vestibular dos molares superiores. Ensina o que é dente liso. E o paciente que aprender isso, e tem toda a razão, porque eu uso os preceitos da aprendizagem de adulto. O adulto aprende quando tem uma razão clara para isso. A razão clara para isso, assim, faz sentido. Que se tiver áspero, não tá bom. Que se o dente estiver liso, vai tá bom. O dente não é para ser liso? Então, e é por isso que o meu procedimento é assim, ele demora um pouco mais e ele custa tanto. Mas alguém vai fazer isso? Agora, se o seu paciente quiser pagar baratinho, ir lá no outro e fazer isso, ele pode ir. Até que começa a rolar o boca a boca, que o seu procedimento é sensacional, que é maravilhoso. Esse é o diferencial. O que eu não fazia como periodontista, eu não sabia agregar valor. Eu sabia fazer. Fazia isso que todo mundo faz, mas eu não sabia mostrar para o paciente que o paciente ficou super liso, super bonito, super brilhante. Você vai manter assim, 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 assado, e você vai voltar quando o seu dente ficar áspero de novo. Pronto, ensinei que dente áspero não é normal. Você vai voltar quando você passar a escovinha interdental ou fio dental e sangrar. Não é normal. Tá sangrando, você corre aqui, porque todo sangramento é perda óssea. Ensinei a gerar valor. Então, a gente tem que mostrar e criar esse valor. Outra coisa que a gente tem que fazer para fazer uma periodontia lucrativa é parar de dar periodontia de brinde, de presentinho, assim, tá? Isso eu falei na minha live de 2 dias atrás, que tá no YouTube Periodiária, que eu tô falando sobre como valorizar o procedimento periodontal. E é assim, por exemplo, os ortodontistas mais abnegados, mais dedicados, faz procedimento periodontal e faz um procedimento de raspagem, tudo corrido, faz orto corrido, faz peri corrido. Ou o clínico geral faz o procedimento, faz o tratamento restaurador e dá a peri de brinde. Ah, vou te dar uma limpezinha. Pronto, desvalorizou a peri. Virou uma coisa tão banal que você está até dando de presente. É por isso que você não ganha dinheiro com a peri. Porque nem você dá valor, como é que você quer que o paciente valoriza? Você está dando de presentinho como se fosse uma coisa qualquer. Não está falando assim, tem cálculo aqui, eu vou tirar os que estão aqui embaixo. Não, a gente está equilibrando a microbiota. Isso está no intensivo periodiária para quem quiser
se inscrever, é isso que eu falo detalhadamente sobre o objetivo, que é o equilíbrio microbiano. E assim, a gente consegue criar valor. Chega de dar pério de presentinho, chega de dar pério de brinde. Essa lição eu aprendi muito cedo, como, por exemplo, a gente faz por exemplo, fazer uma sessão de pério separada é mostrar que isso é tão importante, tão valoroso e demorado que ela precisa de uma outra sessão. O paciente não quer pagar porque você não mostrou valor. Eu demoro tanto tempo, eu demoro 1 hora. Faço evidenciador de placa, enxergo tudo, mostro o paciente, oriento, faço um super polimento coronário, removo placa, removo cálculo, demora. Ensino tudo isso para o paciente. E por conta disso, como demora, tá vendo como é demorado? Ou o paciente sai e fala assim, nossa, doutora, nunca fiz uma limpeza como essa. O paciente pode chamar de limpeza, mas eu não chamo, tá? Eu chamo de manutenção preventiva. Nossa, agora eu falo. E agora passa a língua sobre os dentes. Passa a língua lá embaixo dos dentes de baixo. É assim que você vai ter que deixar todo dia. Mas como a gente não vai conseguir deixar tudo assim, você volta aqui de tempo em tempo, que é o que vai ficar. E isso vai valorizar. Fica sem valor se você acaba não falando. Tem que falar, tem que mostrar. E se o seu paciente voltar, que é o outro pilar da periologativa, você vai falar isso menos vezes. Você não vai deixar de falar, mas você vai fidelizar. E o paciente vai voltar. E você vai repetir a cantilena super ética, super honesta, super verdadeira, que a gente vai fazer que a gente vai deixar isso super liso, super polido, para você ter saúde bucal. Quem perguntou mais de um sextante por sessão, eu não consigo falar disso hoje, senão eu saio muito do tema da palestra, mas no intensivo periodiária eu falo que eu não faço raspagem por quadrante nem por sextante. Isso existe, isso é filosoficamente perfeito, isso funciona, mas eu só trato full mouth infection, porque por quadrante ou por sextante eu perco muito tempo e faz parte da minha periodontia do prejuízo. Ou não ganho dinheiro com a periodontia se eu faço por quadrante ou por sextante. Só não vou falar por isso porque o intensivo está do ar, tá? Então, eu indico uma previsão de volta, 3 meses ou 6 meses. Nenhum retorno de manutenção também está no intensivo periodiário que está rolando, tá? Vou falar com detalhe. Não é que eu não quero falar disso, senão eu não falo o que eu planejei para falar. Nenhum retorno é engessado. Nenhum. E que a fórmula para perder paciente era quando eu fazia exatamente o que eu tinha aprendido da pério. Paciente, você vai voltar de 3 em 3 meses. Paciente, você vai voltar de 6 em 6 meses. Quer saber? Não volta. Não volta. E aí, quando ligava, daí pro telefone, né? Não, pode falar que quando eu quiser fazer, quando eu for fazer, eu ligo de volta. Pronto, o paciente bloqueou. Não quero mais que você entre em contato comigo. Porque você fala que se você não retornar de 6 em 6 meses, os dentes vão cair. Não caiu. E aí? Você ficou desmoralizado. Quando alguém fala assim, qual a melhor, Douglas, a melhor forma de aplicar no dia a dia do SUS? Tem que gerar valor, tá? Porque a minha cunhada atende no CEL e ela falou assim, nem de graça os pacientes estão voltando. Então, os pacientes vêm de graça. E a gente tem que aprender a gerar valor, que é isso que a gente está falando, explicar o motivo de que ele está falando, do que ele precisa voltar, criar consciência do que é que ele vai perder. O que ele vai perder? Vai perder o osso. Criar consciência de qual é o critério. Você está vindo aqui, veio, fez um coisa, e ele nem sabe o que ele fez, o que ele não fez. Fiz um procedimento para não sangrar a minha gengiva. Parou de sangrar? Isso. Tem que deixar isso acertado. Não vai sangrar. Você vai higienizar em casa. Deixei polido. Controlei a doença periodontal é não sangrar quando passa a escovinha no meio do dente ou quando você escova os dentes. E isso tem que ficar muito claro para o paciente. E o paciente vai voltar. Se o paciente não está voltando nem de graça, talvez a gente esteja precisando saber mais de que jeito a gente vai explicar para ele, para que ele consiga retornar. E essa criação de cultura, que agora com muitas turmas de periodiária andando, eu sei que isso funciona não só para mim, mas para o meu aluno também. Isso é replicável, porque a gente gera valor, o paciente entende que é importante para ele, e aí ele volta. Ele volta porque a gente falou que sangrar não é normal, falou que de dente áspero não é normal,
falou que inflamação gengival volta depois de tratado, falou que tem que escovar melhor, mesmo que ele não escove tudo de uma vez, ele vai estar aprendendo, que a gente vai estar sempre ensinando. É uma criação de valor. A gente, como se a gente estivesse ensinando a importância do alimento orgânico, a gente falar para ele a importância dele voltar, a importância do trabalho que você está fazendo. A gente tem que ensinar o paciente o valor do nosso trabalho sem esperar que alguém gere esse valor. Quem vai gerar esse valor sou eu. Eu vou ensinar. E, gente, quem está em quarentena, fale nas redes sociais que que sangramento não é normal, que eu sei que você está em quarentena em casa também, assim como eu quero seu bem, eu quero que você escove os dentes, quero que você passe fio dental. Ensina a passar fio dental se tiver um manequim na sua casa, pega um filho, criança chama atenção, ensina a passar fio dental na boquinha do seu filho, ensina a escovar os dentes, ensina a usar a escova interdental, mostra a escova interdental, você gerar valor, tá? Eu escutei uma coisa maravilhosa do Sr. Weder Carneiro, que ele falou assim, gente, deixa para os médicos. E nesse momento de Covid, não é hora da gente ficar falando muita coisa, que acho que é tudo especulação. É tudo, não dá tempo de criar cura, não dá tempo de criar informação séria. Informação séria está no PubMed, é isso. Tudo mais é blá, blá, blá de rede social, não sei se vou ouvir mais, né? E aí a gente vai conseguir entender muito mais sobre isso. Enfim, a gente tem que entender que existe uma diferença entre preço e valor. Porque, como periodontia lucrativa, a minha intenção final é que você aumente o preço desta pério, da sua pério. Tem uma aluna periodiária que ela dobrou o preço. Mas o que é preço? O que é preço, o que é valor? Preço, ou em termos administrativos, é o ticket, é o preço, quanto custou para o paciente, quanto ele pagou. Só que se esse preço é caro ou barato, ai que cara essa limpeza, o vizinho cobra tanto. Caro ou barato depende do valor agregado. Quando você sentir, aí você se coloca, se fosse eu aqui fazendo esse procedimento, eu vou achar que isso valeu a pena? O dinheiro que eu coloquei para eu sentar lá, ouvir o que a doutora tem para dizer. Então, não é só dizer que a gente vai fazer uma profilaxia. Profilaxia todo mundo faz, é básico da odontologia. Segundo ano de odontologia aprende a fazer uma profilaxia. Mas a gente vai para o médico, paga uma consulta, seja no convênio, seja particular, para a gente ouvir o que ele tem para falar e receber um papelzinho com uma receita, talvez. E o paciente vai vir, por isso que não é uma limpeza, porque se você chamar de limpeza ou de raspagem, já tá entendido que é só o procedimento. Não é o procedimento. É um procedimento mais a conversa que eu vou ter. Então chama sessão de manutenção preventiva. E já tive sessão de manutenção preventiva que eu só conversei, tá? Que era um diabético que não entendia. Olha, ele não entendia. Gastei uma sessão inteira. E ele trouxe a mulher dele, porque aquilo era muito confuso na cabeça dele. Por que ele perdeu 8 implantes da boca? E então, nós investimos uma sessão inteira, 1 hora conversando, 1 hora explicando, 1 hora orientando, dando dicas, tudo mais. Valeu? Valeu. É uma sessão. Nesta sessão está incluída a conversa, o procedimento, a instrução de higiene, o reforço e a geração de valor. E aí, com isso, eu quero que o paciente, preciso que o paciente vá embora sentindo assim, puxa, valeu a pena eu vir aqui, porque o doutor me ensinou como é que eu não vou ter problema bucal. Porque, aí pensa assim, ó, quanto vale um profissional da saúde vai te ensinar como você não ter problema? Vale muito. Para quem atende pessoal de orçamento apertado, você vai pegar no bolso e vai falar assim, paciente, do fundo do meu coração, você quer não gastar mais? Você quer economizar no dentista? Então você vai fazer o que eu estou falando para você fazer, você vai juntar o dinheiro e de tudo que você vai juntar, você vai fazer a manutenção preventiva comigo, que eu estou te cuidando. Isso é científico nos plantadores de chá do Sri Lanka, que o curso natural da doença periodontal é que vai perder os dentes mesmo. Então, como tem um curso natural,
eu, dentista, vou interromper o curso natural, eu quero o seu bem. Quanto melhor você higienizar, mais espaçado você vai voltar. E assim você vai manter a sua saúde bucal, ok? É isso que vai ficar. Assim, a gente vai fazer... Nossa, periodontite, pacientes diabéticos são uma tonelada. E procura os vídeos no YouTube que estão mais prontinhos, mastigadinhos, tá? E a gente vai ensinar para o paciente como é que ele vai fazer para manter essa saúde bucal. Pronto, valeu muito a pena. Fui no dentista que me ensinou a manter a saúde. Isso é valor. Se está passando pela sua cabeça que quanto mais você ensinar o paciente não vai voltar, você pode ficar enganado, tá? Porque do professor Luiz Walter, que inventou a odontologia para bebês, ele falava, quando você ensina, você cria valor. Quando você não ensina nada, não fala nada, isso não tem valor. Ele não quer. E aí você cria valor na cabeça dele e o paciente vai juntar o dinheirinho dele e vai fazer esse procedimento com você, porque você mostrou e que só você vai fazer isso bem feitinho e com uma explicação, um reforço de higiene e uma orientação para não ter mais problema, então isso passou a valer a pena. Vale a pena eu ir naquele dentista, mesmo que seja mais caro do que o vizinho. Isso é pério lucrativa, isso é agregar valor. Pério é lucrativa porque o custo é baixíssimo, o lucro tem um potencial de ser alto e você tem que conseguir agregar tanto valor que seja possível você aumentar o preço. Vai aumentar o preço até quando? Até quanto você sentir que você tem uma aceitação do preço que você está falando. Se você está tendo essa aceitação, é porque vale a pena o que você está fazendo. Se eles estão falando que está caro, não vale a pena. Então você diminui o preço, porque você não conseguiu agregar valor ainda. E olha só que eu li um dia um trabalho sobre precificação, e para a administração, o preço para a venda é o maior preço que você conseguir aplicar para o paciente. É o maior preço. Isso é da administração. Tudo bem, você pode fazer isso dentro da sua realidade, mas a gente não pode cair na história de que pério vai custar pouco, que o vizinho cobra pouco, outro vizinho cobra... Deixa os vizinhos cobrarem o que eles quiserem, tá? Mas você vai ensinar a fazer isso diferente. Você faz isso de uma forma única. E isso tem valor. Entendeu? Qual a diferença de preço e valor? Se você está tendo perdas de pacientes na hora da manutenção, o que você está oferecendo não vale a pena. Por favor, estude mais, acompanhe esse pério diário, agrega valor no seu procedimento, que aí ele tem que ter a sensação que vale a pena. Vou contar a analogia aqui do restaurante, tá? Quem já foi num restaurante e pagou caro, mas sentiu, puxa, é caro, mas vale a pena? Restaurante é uma agregação de serviços e nessa agregação de serviços a gente vai colocar, tem o ambiente, tem o que você vai comer, a qualidade da comida, a qualidade do serviço, é um mix de tudo. E se você tem a sensação que valeu a pena, valeu. Se você foi num lugar e não valeu a pena, às vezes você pagou baratinho e não valeu a pena. Ou um marmitex da comida simples, você vai lá e pagou baratinho pelo marmitex. É isso. Vale o quanto paga. Então, a proposta da pério lucrativa é, você quer vender marmitex ou você quer vender restaurante? Eu quero vender restaurante charmosinho. Não quero fazer restaurante de luxo, quero alcançar as pessoas, quero que as pessoas alcancem. É isso, mas cada um tem uma coisa diferente. Alguém comentou aqui que um dos obstáculos do recém-formado curso de odontologia é que saímos muito cru na precificação do produto. Hoje, com tudo que eu estudo de administração, eu gostaria que as escolas não ensinassem administração. É muito cedo, tá? Tem uma hora para aprender sobre administração e eu penso que a hora da graduação é a hora de estudar o máximo que você sabe sobre os preceitos biológicos. Você tem que saber que uma mochilinha é uma bagagem boa de conhecimento. Nem todo mundo vai ser empreendedor, tem gente que vai ser empregado. Quem for empreendedor vai estudar, é algo a mais, não é obrigatório. E, por exemplo, quem está começando vai ter a desvantagem de ter menos experiência clínica, então vale menos do que quem tem 20 anos. O problema é a pessoa que tem 20 anos de formado e cobra o mesmo tanto que o recém-formado, que a clínica popular.
não conseguiu agregar valor. É hora da gente repensar nesse momento de borboleta em casulo, nesse momento, para a gente repensar a nossa prática. O atendimento e o paciente que liga para saber o valor da limpeza antes, se você passa preço pelo telefone, não tem como fazer. Agora, você pode agregar valor por telefone dizendo que a doutora vai fazer uma consulta de manutenção preventiva, que ela vai fazer orientação de higiene, vai te dar uma explicação, uma prevenção, você tem que ter um script para a secretária fazer. Se você passa o preço, isso é comparável. A sua limpeza é tanto, a sua limpeza é tanto, a sua limpeza é tanto. Outra coisa que você pode fazer é o seguinte, eu não sou absolutamente contra não cobrar a consulta. Eu acho que isso é a gente colocar todo mundo na mesma sacola, nesse paizão onde todo mundo tem realidades diferentes. Você pode, se não cobra consulta, você pode investir, falar assim, a doutora vai avaliar o seu caso e passar um orçamento com você aqui. E fala para a secretária, fala assim, fala para vir aqui, porque vale a pena fazer uma consulta com a doutora. E aí vai fazer uma consulta contigo e ali você vai agregar o máximo de valor. É um investimento que você vai fazer para a pessoa, mostrando o que você faz de diferente para ver se ele quer. Aí, se ele quer ou se ele não quer, é com ele, e você vai ter uma base do quanto você está conseguindo mostrar de valor para ele. Tudo volta aí. Porque, assim, o procedimento periodontal não é difícil de ser feito. E não é nada é difícil, é raspar e manter, ponto. O difícil é conseguir fazer isso. O difícil é o quanto você vai falar, exatamente. E o atendimento do convênio, daqui a pouco eu vou falar outra coisa, tá? Não limita o lucro não, tá? Porque no método periodiária, que a gente vai fazer o tratamento na metade do tempo clínico, o convênio cabe. E o jeito que a gente consegue encaixar no convênio, a gente consegue contornar e a gente consegue fazer com que o paciente entenda. Como vai atender na metade do tempo clínico, vai fazer valer a pena. Porque o convênio com a pério, por quadrante, por sextante tradicional, que também funciona, ela funciona, mas ela não te dá dinheiro. Se não te dá dinheiro, o dinheiro com a máquina que circula o mundo te faz desistir disso, te faz deixar desanimado, tá? Então, sem querer ser ganancioso, mas dizendo que aquilo que não dá lucro faz você não querer fazer mais e o paciente que perde nessa história toda. Ele perde porque você não vai querer fazer ou não vai ter vontade de fazer, né? E é isso aí. E então, o segundo pilar para a perilucrativa é a gente fazer uma periodontia na metade do tempo clínico. Primeiro pilar, agregar valor. Segundo pilar, dos 3 que eu vou falar hoje, é metade do tempo clínico. Como é que a gente faz na metade do tempo clínico? É a gente entender que a gente pode abrir mão da raspagem por segmento, por sextante, por quadrante, e que a gente pode abrir mão da instrumentação manual e a gente vai fazer instrumentação ultrassônica por full mouth disinfection em uma única sessão. Desculpa os periodontistas se vocês forem desmaiar com tudo isso que eu vou falar, tá? Mas no intensivo periodiária, aí vai ter que entrar lá no meu perfil, @perio_diária, do YouTube ou do Instagram, e se inscreve, que são 3 aulas onde eu consigo detalhar mais isso. Mas a pério fica lucrativa quando você começar a dominar a instrumentação ultrassônica e parar com a instrumentação manual, e todos os estudos científicos já estão colocando clareza que a instrumentação manual ela é equivalente à instrumentação ultrassônica, mas não pode largar cálculo residual, tá? Não pode largar bolsa residual, porque o ultrassom tira a habilidade manual. O que você vai fazer? Você vai pegar uma sonda periodontal e com uma mão você vai sentir se tem cálculo, depois você vai passar o ultrassom onde tem cálculo, sente se tem cálculo e passa. Quem já tem habilidade com o ultrassom pode usar menos a sonda, mas vai sondar e vai passar ultrassom, vai sondar e passar ultrassom. E eu sei que falar que a gente vai fazer só instrumentação ultrassônica é muito chocante, mas começa a procurar instrumentação ultrassônica versus instrumentação manual. Tem muitos artigos do Journal of Periodontology, do Clinical Periodontology, com muita clareza, mas a clareza é dizer que ambos os sistemas funcionam. Nenhum artigo científico, nenhum autor foi louco de dizer que um é melhor que o outro. Só estou falando que um é melhor que o outro
que um é mais rápido que o outro. Só de ser mais rápido já conseguiu trazer valor para mim. Outra coisa, quem é periodontite de longa data, para não ter tendinite, para não ter síndrome de túnel do carpo, tá? Porque, assim, é de estilhaçar as mãos, quem já fez, já fiz. O dia inteiro de pério é para acabar, tá? É muito desgastante, muito estressante. Os aparelhos, os instrumentos de ultrassom, a gente vai conseguir tudo muito melhor. Sobre full mouth disinfection, além do menor tempo, tem alguma outra vantagem? O full mouth tem um resultado imediato. O paciente vai embora e ele sente imediatamente que você deu o resultado para ele, mesmo sem antibiótico, tá? Pério crônica, não usa antibiótico, só para agressiva, e olha lá que os estudos científicos nem estão falando que seja tão importante. E então, como você raspou tudo, no dia seguinte o paciente vai sentir assim, nossa, valeu a pena ir naquela doutora, foi o melhor tratamento que eu fiz, porque você entregou o resultado em uma única sessão. E só disso basta. E não significa que você vai anestesiar a boca toda, porque no método periodiária eu ensino que você vai modular a intensidade do ultrassom, você vai usar ultrassom fraquinho para quando você sentir um cálculo pequeno e vai aumentar para fortão quando ele for grande, e você não vai usar ele no fortão o tempo todo, que dá muito desconforto. Esse desconforto gera dor, você vai ser obrigado a anestesiar a boca inteira, que também é desconfortável, e com isso você vai começar a ouvir do paciente assim, nossa, pela primeira vez fiz uma limpeza que não doeu. E isso torna pério agradável. O paciente não conta pra gente, tá? Mas ele fala assim, nossa, doutora, era torturante aquele negócio que vocês faziam. Eram torturantes aqueles garfinhos. Então, a instrumentação ultrassônica modulando a intensidade é tudo de bom. Se alguém for me perguntar qual marca vai usar, pode usar qualquer marca, a não ser que essas marcas passem pela minha mão. Já usei muita marca, quase tudo. Tudo funciona, tá? Para quem não sabe o que é full mouth disinfection, é que a pério tradicional faz a raspagem por quadrante ou por sextante, por segmento. Mas como eles estavam questionando sobre o insucesso do tratamento, eles estavam pensando assim, já que doença periodontal é infecciosa, a gente raspa um pedaço. Semana que vem a gente raspa outro sextante. Só que o sextante que a gente raspou fica contaminado pelo sextante que tem bactéria. Então, Kirin, em 1995, falou, gente, vamos acabar com isso e vamos fazer 2 sessões longas com 24 horas de intervalo, com as 2 sessões dentro de 24 horas para a gente raspar a boca inteira. E, com isso, conseguia a desinfecção. O dia que eu vi isso, brilharam meus olhinhos. Mas, em longo prazo, o full mouth disinfection é absolutamente igual, de igual resultado às sessões por raspantes ou sextantes, mas que a gente consegue é igual ao sextante por o quadrante, mas a gente consegue menos tempo clínico, sabe? Só da pessoa ligar, vir, marcar 2 sessões longas. Ou no método periodiária, a gente faz uma sessão e a gente instrumenta tudo, ou quase tudo em uma sessão, e vai monitorando, tem que conseguir fazer. É possível fazer full mouth disinfection sem ultrassom? Mas é sofrido, tá? A não ser que seja bolsa rasa ou pouco cálculo, mas é sofrido. Claro que pode, tá? Quem falou sobre periograma, tá? Quando eu era professora pode fazer arcado superior e inferior? Sim. Da maneira como nós explicamos para o paciente, agrega mais valor? Sim. Periograma, tá? O periograma, enquanto eu era professora da graduação, eu mandava fazer periograma em todos os pacientes, absolutamente todos. E claro que ele tinha um objetivo didático, mas na prática eu não fazia e eu me sentia mal porque eu ensinava uma coisa e fazia outra. Hoje eu tenho clareza que é o seguinte, 10 a 15% da população vai ter doença periodontal, vai ter bolsa periodontal. E por conta disso, a gente... por que a gente vai ter que sondar todo mundo se 85% não vai ter bolsa? Então procurem aí, método índice CPI ou PSR com a sonda OMS, que é um método de escaneamento
que é sonda, você vai sondar tudo, mas você não precisa fazer um periograma só para saber se o paciente tem bolsa. Para isso, porque periodiária é um método para ser uma pério lucrativa. Perde o lucro, porque o custo mais caro da periodontia é a hora clínica. O paciente reclama da sondagem periodontal porque a gente sonda lugar saudável, porque bolsa profunda não dói. Tá tudo cheio de hialuronidase e colagenase, não dói. Mas bolsa rasa, paciente saudável, dói. Então, a gente vai, se você sentir que está isquêmico e não tem bolsa, não precisa enfiar a sonda lá dentro. Sondagem de levinho, para a gente conseguir fazer. Então, pode fazer arcado superior e inferior, pode fazer tudo junto, tudo isso, porque isso vai dar certo. E aí, quando o paciente tem muito sangramento no momento da raspagem, essa é uma pergunta muito boa, tá? Tá super sangrante. Nós vamos fazer tudo numa sessão? Quando o paciente tem muito sangramento, já ouvi gente que raspa tudo supra, e quando melhorar, raspa sub. Ótimo! Qual é o problema? Você está perdendo dinheiro porque você está perdendo tempo. Quando o paciente tem muito sangramento, é o protocolo de endocardite bacteriana, tá? Dou 2 gramas de amoxicilina imediatamente, tá? Do procedimento, ou quando eu já antevejo, eu já prescrevo para ele tomar 1 hora antes, o que é melhor. Ele vai ter uma bacteremia transitória grande, só. Qual o problema do sangramento? Vai morrer de hemorragia? Não. Qual é o problema do sangramento? Nenhum. E outra, se você raspar tudo no primeiro dia, a gengiva tá tão molenga que é fácil, tá? Conforme vai diminuindo a inflamação, aquela gengiva fica mais fibrosa e ela fica mais dolorida. E você vai precisar de mais anestesia. Então, full mouth disinfection é fazer tudo. Houve um paciente que recuperei toda a saúde bucal em uma única sessão, seguindo todo o protocolo de agregar valor e conquistar o paciente. Teve resultado positivo. Ela foi para casa e elogiou e deu um retorno que tinha fidelizado. Porém, passou por os meses e não teve o retorno dela. Onde posso ter pecado? Olha, entre em contato de novo e fala, oferece isso para ela. Agora, eu preciso dizer que a gente não está aqui para salvar todas as almas, tá? Que a gente respeita a liberdade de cada um, chamado livre-arbítrio, cada um pode ir, pode não vir, pode não nada. Não foi erro seu, não é erro nosso. Eu também, com tudo isso que eu falo e ensino, eu também tenho paciente que não volta. O que eu posso fazer? Está no direito. Mas eu estou o tempo todo falando isso para todo mundo, e estou o tempo todo falando isso nas redes sociais, e estou rezando a cantilena que sangrar não é normal, se não retornar vai ter doença, se retornar vai prevenir a doença. É isso. Só que o simples fato do paciente já ter voltado para casa, já ter te elogiado, significa que o paciente gostou de você. Você já fez a sua parte. A gente não sabe a vida do paciente, se o paciente está sem dinheiro, se o paciente não valoriza. O que a gente pode fazer, né? A forma de substituir o periograma, você vai procurar índice CPI ou PSR. E é isso que a gente vai fazer, tá? Esse é o scanner de bolsa periodontal, tá? E quando o paciente para começar a bochechar, periogard 3 dias antes e faça a raspagem de boca toda, diminui muito o sangramento. Pois é, 3 dias antes do sangramento 3 dias antes do procedimento, pode fazer, diminui muito o sangramento. Ainda assim, eu repito, não tem problema, tá? Sondar sextante com bolsa periodontal e depois com a mesma sonda, sondar sextante mais saudável, correto, pode contaminar. Gente, eu ouço tanto isso. Você só num lugar vai contaminar para cá, você passa fio dental, A gente tem que pensar o seguinte, tá? Eu falo muito isso no intensivo periodiária. Escuta só. O conceito de contaminação, não contaminação, é um conceito microbiológico e ele é irreal pelo seguinte, tá? A gente tem uma microbiota intestinal bucal, e nessa microbiota a gente tem todos os tipos de bactérias. E essas bactérias transitam entre si, e o professor Socrates, já falou em 1985, que a maioria das bactérias bucais, elas são relacionadas à saúde, e que as bactérias da doença, elas existem como microbiota normal. Existe. Qual é o problema de eu colocar a sonda numa bolsa cheia de bactéria e colocar num lugar que não tem, se essas bactérias que eu estou passando para lá e para cá existem na microbiota normal? Tem doença porque está desproporcional.
Então, eu entendo, naquela época que a gente ensinava passo fio dental, enrola, desenrola, passo limpo, será que a gente não estava complicando demais a situação para o paciente e o paciente começar a se sentir culpado que ele está usando o mesmo lugar do fio dental? Então, a gente tem que parar de entender, e o duro que a gente entende isso e passa isso para o paciente. E o paciente começa a perguntar, quando a gente quer esterilizar o paciente, doutora, não tem um remédio? Não tem uma pasta? Não tem um bochecho? Não tem. Nós estamos com o desequilíbrio da bicharada que mora na sua boca. É isso que eu falo. Quando tem cara, eu falo, você está dando muita comida para a bicharada que faz buraco na sua boca. É isso. Eu, dentista, vou equilibrar, porque eu vou tirar as cabaninhas para elas morarem, tá? Elas vão ficar todas sem teto. E os pacientes simples morrem de rir. E daí eu falo para as donas de casa, tá? Sabe quando a gente pega a faquinha e começa a limpar os cantinhos do fogãozinho? Essa sou eu. Eu sou a faxineira. Limpo os cantinhos. Você limpa o grosso e eu limpo os cantinhos. Porque a gente não quer ter lugar com acúmulo de bactéria periodontopatogênica. O objetivo da terapia periodontal modernamente é fazer um equilíbrio. Acabou. Se você sondou num lugar, passou no outro, não é isso que vai causar doença. As bactérias já existiam, continuarão a existir. A gente só está diminuindo a população porque a gente está tirando nicho de retenção. O cálculo é um fator retentor e ele retém uma possibilidade de retenção de bactérias periodontopatogênicas. É isso. Mas daí para falar que vai contaminar, que um lugar causa doença na outra, não causou, tá? Retorno dentro da particularidade de cada um, jamais engessado. Quanto menor a necessidade, maior. Quanto maior a necessidade, mais próximos. E nos casos mais agressivos, quando o paciente é diabético, medica com amoxicilina e metronidazol. Penso que dos protocolos antimicrobianos é o mais interessante. Se não tem metronidazol 250, pode ser 400, pode ser 250. E às vezes experimenta manipular, que tem funcionado, tá? Eu tenho no YouTube um vídeo falando sobre terapia antimicrobiana sistêmica. Assiste lá, que é sempre interessante, tá? E na minha dificuldade no full mouth é que muitos querem anestesia, ao menos na primeira vez, sentem medo. Pode anestesiar, se o paciente pediu para anestesiar, porque o duro é que a maioria não quer anestesia. Pode anestesiar, não é regra, tá? E os pacientes às vezes querem um remédio para uma gengivite. Não existe. O remédio é eu que vou te ensinar a tratar através de um controle de placa e eu vou ajudar você a controlar a microbiota. Falando em gengivite, a multidão de pacientes ortodônticos que têm gengivite são uma demanda não vista. Quem curte pério e quem fizer uma parceria com ortodontista e oferecer isso como tratamento é um super negócio. Só que você tem que aprender a oferecer isso, tá? E chega de dar limpezinha de brinde. Paciente, portador de implante, precisa de manutenção preventiva. Nem todo mundo é suscetível à doença periodontal. E é por isso que a gente tem que oferecer. Agora, perdeu por doença periodontal, tem que ficar falando, sangramento não é normal, sangramento não pode, sangramento perde osso, radiografia anual para o paciente que teve implante. A gente está gerando uma demanda de necessidade de voltar ao dentista super ética, super honesta para a saúde dele, né? E em casos com grande quantidade de cálculo e sangramento, costumo fazer a etapa inicial de adequação do meio bucal, como sessões de raspagem supra e nível sulcular, dividida em 2 sessões. Na primeira sessão, faço a raspagem do grosso e depois, com ultrassom, e em seguida, já com nenhum sangramento, venho refinando, faço instruções de higiene oral e polimento. Claro, nesse caso, cobro mais pelo procedimento. Ótimo, perfeito. Esse é o método clássico, mas esse é o método que não dá dinheiro, tá? É muito tempo clínico. Experimenta usar o método periodiária desse jeito que eu estou falando, que você vai fazer na metade do tempo clínico. Agora, qual é o problema da pério? A pério que demanda tempo clínico, que é absolutamente existente, e é isso aí, e isso é certo, pode funcionar. O problema é que para ela ser lucrativa, ela fica cara.
ficou caro, a gente começa a chegar numa parcela da população que não vai ter acesso. Não vai ter acesso, a gente está não tendo mais serviço, deixando de oferecer serviço. Na administração se fala assim, a gente vai ter um produto premium, a gente vai ter um produto médio. Então, por exemplo, se você vende só carro de luxo, as pessoas que não podem comprar um carro de luxo não estão adquirindo carros, a não ser que alguém descubra um nicho de mercado que é o carro barato. Então, se a gente só oferecer periodontia cara, a gente só está restringindo isso a uma elite. Eu quero mostrar na pério lucrativa, do pério diária, que a pério é para todos. E a gente consegue oferecer isso para todos, com a grande meta de oferecer tratamento periodontal. A minha meta no pério diária é fazer com que, através de você, dentista que está me ouvindo, que a gente consiga alcançar saúde bucal para os pacientes e que os pacientes cheguem aos 60 anos com pelo menos 20 dentes na boca. Isso foi uma meta do programa de saúde bucal do Japão e quero adotar aqui, tá? 60 anos com 20 dentes na boca. Se a gente usar esse protocolo e esse discurso de periopreventiva, quanto mais baixa renda, e isso é para todo mundo, não é só para quem tem baixa renda, mas o baixa renda ele é mais judiado para quando ele perde dente. Porque ele entra em colapso, ele entra em migração patológica, ele não tem dinheiro para botar dente, ele não tem dinheiro para fazer migração dentária. E com isso, nesse protocolo peridiária, a gente consegue fazer isso para todo mundo. Terapia com metronidazol, 7 dias, sempre associado com amoxicilina, porque o metronidazol só elimina anaeróbios, e os aeróbios ficam para trás. Então tem que ter associação, ou vai prescrever só metronidazol, quando for só aeróbio, ou quando for só, por exemplo, endodôntico, né? Pério diário nos pacientes de convênio é super, super resolutiva, só que assiste o intensivo, pelo menos, ou adquire o curso completo, porque você vai conseguir fazer isso com maior propriedade, tá? Quando passa metronidazol, os pacientes ficam assustados, precisam passar as orientações em relação ao medicamento. Sim, por conta do efeito de sulfirante, vai passar mal, por causa do álcool, por causa da náusea, mas alguns protocolos estão conseguindo sucesso, mesmo com periogressiva, sem uso de antimicrobiano. Porque assim, o antimicrobiano é igual herbicida na lavoura, tá? Mata mais rápido, mas se capinar funciona igual. Então, muitos protocolos estão colocando como talvez não fundamental, né? Como eu posso fazer atendimento para paciente que tem um aumento gengival devido ao medicamento ou no momento da raspagem ou sangramento intenso juntamente com placa e cálculo? Como devem ser os cuidados para pacientes com essas limitações? O que é PNE? Desculpa, o que é isso, né? O que a gente vai fazer? Quando o paciente tem um aumento gengival devido ao medicamento, a gente primeiro pode entrar em contato com o médico se existe a possibilidade de substituição desse medicamento. Se não for possível a medicação, a gente vai fazer a nossa parte. Nossa parte é melhorar ao máximo o controle de placa individual em casa, dentro das possibilidades, e o mecânico. Para sangramento gengival ou hiperplasia gengival, é muito bom usar irrigador. Irrigador, quanto mais eu estudo, mais eu vejo vantagens. Pode funcionar. Convênio paga prevenção a cada 6 meses. E de todos os alunos peridiária que atendem convênio, quando você conseguir agregar valor, o paciente vai entender que você não está querendo arrancar dinheiro dele e que é absolutamente honesto e plausível e ético que o seu convênio paga não é o suficiente. E você sugere que, se ele quiser ter mais uma intermediária no dele, é ali. Sem forçar a barra, sem querer. Você está super fundamentado cientificamente, mas tem que conseguir falar isso para o paciente, né? Em caso de perimplantite, onde já se identifica perda óssea ao redor dos implantes, qual a conduta usar de imediato? Não dá para abordar isso daqui, tá? Mas perimplantite só acredita em terapia cirúrgica. Já tem perimplantite, encaminha para alguém que saiba tratar. Minha terapia de escolha é implantoplastia, que eu gosto, tá? Full mouth significa supra e sub na mesma consulta? Significa boca inteira na mesma consulta, supra e sub, tudo. Você faz uso do ultrassom supra e subgengival na mesma sessão e anestesia o paciente ou não? Anestesia se precisa, anestesia pouco. Mas
Se anestesia ou não anestesia é uma coisa do paciente. É um paciente mais sensível. E modulando a intensidade do ultrassom, a gente consegue fazer isso daí, né? Porém, observo que os pacientes que conseguem vender tratamento fechado, têm uma higiene e comprometimento melhor. Isso. O pacote anual, tá? Vende uma venda recorrente, um pacote anual, e o paciente entendeu. Comprometimento é uma coisa que se constrói com o paciente, sabe? E eu vendo só tratamento fechado também, mas, gente, tratamento fechado é o seguinte, os ortodontistas que fazem tratamento fechado estão rindo à toa nesse momento de coronavírus, tá? Porque o tratamento tá feito, tá fechado. Agora, quem paga mensalidade vai pagar mensalidade? O paciente vai chiar. E essa é a ideia do periodiária. A gente está fazendo um segmento, um acompanhamento. E a experiência mostra que quando o paciente começa a ter que voltar e pagar separado, ele não paga. Paga, mas a gente perde. E perde duas vezes. Perde no nosso resultado de procedimento clínico, perde o paciente, porque ele perde saúde de verdade, e perde financeiramente porque a gente perdeu um paciente porque ele esqueceu, foi fagocitado pelas demandas da vida, ele esqueceu. Então, conseguir fazer um tratamento fechado nos moldes da orto é perfeito. Pacientes com necessidades especiais, obrigada. PNE, os pacientes com necessidades especiais são também outra demanda reprimida os pacientes com necessidades são uma demanda reprimida daquilo que a gente não está conseguindo atender, porque o paciente precisa, e quem consegue oferecer isso de acompanhamento periodontal, se eu fosse mãe de um paciente com necessidade especial, eu ia ficar imensamente grata por ter alguém que, de verdade, está preocupado em me ensinar o que eu posso fazer domesticamente, o que eu posso fazer para não ter problema. E aí a gente já tem um monte de coisa, irrigador, intrabucal, escova, e tudo certo, né? E aí, os pacientes já com periodontite, após raspar subgengival, mas amox utilizam enxaguão de perigard de clorexidina? Sim, tá? Melhora muito. E uso de tomografia, qual a minha posição? Eu sou da época que a tomografia era tão cara, que eu aprendi a sobreviver sem. Então, a tomografia, ela, para o paciente que isso vai complementar o diagnóstico, pode pedir, porque é muito bom. Mas a tomografia ajuda, mas não é ela, porque o que é importante, o soberano na pério, é a sondagem. Pronto, né? Pronto. Agora, por exemplo, quer pedir uma tomografia? Ajuda. Região de furca, região de dúvida. Não precisa pedir em tudo, porque a sondagem vai dizer, né? Tratamento fechado significa dar o valor do tratamento para o paciente. Tratamento no ano inteiro, uma manutenção de um ano, tá? E qual a média de valor que você cobra agregando valor ao tratamento? Você vai fazer assim, já discutimos sobre isso, não é porque eu quero colocar o preço fechado não, tá? Mas é assim, uma aluna minha falou assim, professora, aqui no Recife não dá para aumentar, eu cobro R$150 a raspagem. Mas tudo bem, tem convênio que paga R$50. É assim, ela lá no Recife, talvez ela pague menos pelo aluguel do que eu aqui no Paraná. E eu aqui no Paraná tenho um consultório no centrão da cidade. Então, agregar valor é assim, conta a sua hora clínica do consultório. E agregar valor é que isso valha muito mais do que isso. Porque pode ser que essa minha aluna lá do Recife esteja tendo mais lucro do que eu, porque a minha hora de funcionamento do consultório é maior. Então, é agregar administrativamente, a administração não tem pudor em dizer que o preço é o maior preço que você conseguir fechar para o seu paciente. E precificação é um assunto muito complexo para a gente ficar debatendo quanto que... Preço não é assim, quando você cobra, você que eu vou cobrar o tanto que você cobra, tá? Não é isso. É muito, muito mais diferente do que isso, tá? Enfim, biossegurança, olha, dá muito pano para manga. A gente podia fazer uma outra live, tá? Mas não dá para falar aqui hoje, tá? Ozonoterapia funciona. Quero abrir aqui para perguntas em áudio. Marina, por favor, pode abrir. Eu tenho mais um item para falar depois, mas estou
estou encerrando meu raciocínio. Então tá, Todas deixa as eu abrir perguntas aqui. que vocês colocaram, eu vou abrir em outro momento, um vídeo ou uma live, tá? Mas pode abrir, Marina. Então tá, vamos ver se a gente consegue alguém para se conectar aqui. Vou permitir para a Fernanda falar, tá? Fernanda, agora você precisa liberar o seu áudio no computador. Vamos esperar um pouquinho. Enquanto isso, vou falar da biossegurança na pós-pandemia, tá? Biossegurança pós-pandemia é o seguinte, acabei de fazer um post lá, tá? Como microbiologista, vou me posicionar. A gente tem que rever tudo isso de microbiologia, de biossegurança, mas o bochecho de clorexidina vai conseguir controlar, sempre controlou, porque clorexidina também é virucida. Agora, neste momento, como nós não temos imunidade para o coronavírus, ele vai pegar. Por isso que não é certeza, tá? O dia que alguém falar assim, no estudo científico que clorexidina não elimina, eu vou acreditar. Mas eu penso que a clorexidina elimina, mas não tem estudo científico para afirmar isso. Nesse momento, enquanto não tem vacina e enquanto não tem vacina e nós, humanidade, não temos imunidade, agora é o momento da gente tomar cuidado. Talvez usar o peróxido, mas primeiro tem que esperar tudo isso passar. No mais, a gente tem que saber que se passar alguém com coronavírus sentado na nossa cadeira, a gente não vai pegar e a gente não vai transmitir. É para isso que existe biossegurança e é para isso. O consultório tem que ser biosseguro. Vai parar alguém, sentar alguém com coronavírus, AIDS, hepatite, herpes, o que for, nem você vai pegar, nem o próximo vai pegar, aí é biosseguro. Esse é o pensamento ou reflexão. De verdade, gostaria que fosse a clorexidina, mas eu vou aguardar os estudos científicos que certamente vão sair para a gente saber o que vai ser. Muito bem, pode abrir o microfone e o vídeo, deixa eu ver você. Fernanda? A Fernanda está com o áudio liberado já, pode falar, Fernanda. Posso ver a Fernanda? Dá para você abrir o vídeo também? Eu acho que o vídeo não consigo abrir, só o áudio mesmo. Se ela quiser, você coloca ela como co-participante. Você quer que a Fernanda, você quer que liberasse o vídeo também ou só o áudio? Aproveitando minha participação, Cris, parabéns, tá? Arrasa. Verdade, como estou sempre. gostando bastante também. Aqui é o Marcos, tá? Só que você minha voz. Claro que tô sabendo. Feliz da vida. Obrigada, parabéns, tá? Cadê a Fernanda? Acho que ela não está conseguindo participar. Deixa eu abrir, então, aqui. Estão falando aqui, tá? Por enquanto, talvez seja o melhor a fazer. Quem já usou peróxido de hidrogênio, é tudo de bom, tá? Tá bem. Marina, quando tiver mais alguém, fala. Posso ir respondendo enquanto coloca alguém ali? Eu vou abrir a Denise agora, vamos ver se ela está disponível. Oi, Denise. Você precisa liberar seu microfone também. O cantinho inferior esquerdo, ativa o som. Acho que a Denise não conseguiu também. Deixa eu mudar para outra. Carbonato por profilaxia, tá? Amo, mas uso mais escovinha de Robson, tá? Água oxigenada. Posso ir respondendo todas as perguntas? Tem pergunta para chuchu aqui, posso? Pode. Sim, eu vou colocando o pessoal aqui, assim que eles conseguirem falar, daí a gente... Vou responder, tem muita pergunta boa aqui, tá? Por exemplo, pergunta boa. Essa questão de não usar a mesma parte de fio dental em outro sítio já é ultrapassada? Assim, ela não é... Receio de dizer a palavra ultrapassada, tá? Mas é assim, a gente está equilibrando a microbiota. E a gente não... Por que a gente vai falar que a gente não pode ter periodonto patógeno? Por que a gente vai dizer que a gente não vai passar o mesmo pedaço do fio dental? Se as bactérias da boca, elas são parte da microbiota normal. É tudo bactéria normal, só está desequilibrado. Por quê? Porque tem tendência genética, tem suscetibilidade. Por isso que tem maior tendência. E
Então não faz sentido. E aí a gente começa a cair naquele raciocínio. Doutora, tem um remédio para isso? Tem um bochecho para isso? Não, não tem. Tem duas coisas, e é por isso que a pério nunca vai acabar. Tem ir para o profissional, voltar ao profissional, e você, profissional, vai repetir essa história de pério lucrativa, de que tem que voltar, de que é importante para a sua saúde bucal, de valorizar, que é tudo mais, tá? O bochecho com peróxido, quero aproveitar e falar, tá? Que eu tenho mestrado em microbiologia, não estou por dentro de tudo do coronavírus, acompanho algumas coisas, mas nesse momento resolvi dar um pause para esperar as pesquisas evoluírem. Tudo mais que está se falando que não tiver referência bibliográfica é especulação. O peróxido foi aventado como uma possibilidade de bochecho nesses tempos de coronavírus, tá? E que talvez, quando a gente retornar ao trabalho, talvez seja o melhor bochecho. Ele é carcinogênico? Ele é, mas nós, dentistas, sabemos que não é um bochecho, nem dois, que vai fazer a pessoa ter câncer. Se fosse assim, ninguém mais podia fazer clareamento. Que acabar o clareamento, começa a falar que clareamento dá câncer, tá? Acabou, ninguém mais quer fazer clareamento. Não é isso, não é só isso. Então, é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que sempre usar bochecho pré-operatório. Isso já é antigo na biossegurança, que a clorexidina vai eliminar 99% das bactérias. E a clorexidina, ela mata por oxidação, que é o mesmo mecanismo da água oxigenada. Oxidação. Mata vírus, mata fungo, mata bactéria. Faz por 1 minuto, elimina grande parte das bactérias. Talvez, nesse momento pós-coronavírus, talvez a gente use máscara facial, aquela de acetato, que a melhor coisa que eu vi, passou na rede social, usar um arquinho daqueles de cabelo, a dentista ensina a pegar uma transparência, gruda com um grampeador, pronto, máscara facial, talvez no período até a humanidade ter imunidade e até a gente conseguir desenvolver a vacina, que é perfeitamente possível. Já tem para bichos, só ter para homem, precisa ter pesquisa em humano ainda, então demora um pouco. Mas a gente tem que parar de abrir gaveta com luva, a gente tem que parar de não limpar a superfície, a gente não pode jamais, a partir desse aprendizado, não fazer bochecho pré-operatório, é isso que vai impedir. E as gotículas? A gente tem que usar jaleco, a gente tem que usar touca, esse jaleco precisa ser lavado diariamente. Não tem. Aí alguém me perguntou, professora, me dá referência que fala que é para lavar todo dia. Aí eu não encontrei, tá? Não tem referência para falar. Mas, gente, pensa na lógica da coisa. Você toma um banho de cuspe todo dia. Quem usa alta rotação, ultrassom e bicarbonato. Por que você jaleco é barato hoje? Por que você não vai ter um por dia e levar para lavar para casa? E não tem nada que pendurar no armário, não tem nada que colocar na bolsa, tem que virar do avesso, colocar num saco plástico, levar para casa e levar de molho. Aí entra na pira de que tem que lavar com pouco colorido. Gente, água com sabão elimina grande parte dos patógenos. Nós vamos ser higiênicos. E biossegurança é usar método de barreira, usar sacolinha, usar ácido peracético. Estudem isso, tá? Ácido peracético é tudo de bom para tudo. Porque o ácido peracético é esterilizante. Tá o pessoal louco pelo álcool 70, o ácido peracético. Vou dar uma dica, tá? Eu fazia prótese sobre implante também. Parafusou o negócio, colocou dentro de um copinho de ácido peracético, o ácido peracético funciona na presença de matéria orgânica. Então, isso borbulha e acaba tirando um monte de coisa. A clorexidina não age na presença de matéria orgânica, nem o álcool 70, então, se tiver sujidade, não vai eliminar. Por isso que é bom, tá? E a água ozonizada também oxida bactérias, vírus e fungos. Acho a água ozonizada tudo de bom. Só não divulgo muito isso, porque precisa ter a tal da formação. Quem tem formação em ozônio vai fazer, porque senão, como indica o uso do ácido peracético? O ácido peracético compra, prepara, para na superfície, não precisa nem esfregar, porque o ácido peracético não precisa de fricção. Álcool 70, se não friccionar por 1 minuto, não mata. Vi na televisão, chegou o pacotinho do supermercado, passou álcool, não mata, só fez cosquinha, tem que friccionar com álcool. Ácido peracético elimina por contato, borrifou, só dá um cheirinho avidagrado, que ele é imediatamente degradado em ar e água. Ele é absolutamente, além de biosseguro, ele é ecológico, né?
e uso todo dia, tem um jaleco para todos os dias. Ácido peracético, ele tem um para comprar, já tem a formulação prontinha para conseguir usar. Instrumentação supra e sub também, tá? Pode usar, supra ou sub. Primeiro, ultrassom já de bicarbonato. Primeiro, evidenciador de placa. Evidenciou placa, isso faz parte da pele lucrativa. Eu comecei a me tornar mais produtiva depois que eu passei a enxergar o biofilme. Melhor evidenciador de placa, anota aí que só tem um no mercado, tá? É o Ange, da Angelus. Só tem esse, não tem outro. E depois, hoje eu uso o Fucsina básica 1%, que eu vou dizer assim, é um nível avançado, que ele cora mais e a gente tem que conseguir fazer. Mas se passar, primeiro, passa o evidenciador de placa, mostra para o paciente com espelhinho ou com câmera intraoral, e você vai ganhar o paciente, porque está claro para o paciente onde tem. Quando você fala para o paciente que está mal escovado, ele escuta e ele pensa assim, como assim? Eu escovei? Não é que você está falando que está mal escovado. Tá. Agora, quando você cora a placa e fala para o paciente, olha só, aonde não está bem escovado, eu sei que você escova, olha onde está liso, olha onde está brilhante, aí ele está vendo, mas aonde está pintado, não está, entendeu? Vamos melhorar onde vai ficar. Assim, então primeiro evidenciador, depois ultrassom, depois escova de Robson, depois jato de bicarbonato, e a gente consegue deixar mais limpo. Bochecho de peróxido é um bochecho 1 minuto com peróxido de hidrogênio a 1%, que você pode mandar manipular, mas ele é muito instável, mas o melhor, se for para ser isso, tá? Nós não sabemos qual vai ser a última novidade pós-coronavírus e vou estar atenta com a literatura científica. Mas se for isso, é água oxigenada, 10 volumes líquida como antisséptico, que ela tem 3%. Na hora do uso do consultório, dilui no copinho para usar naquele dia, meio a meio, e dá 1 minuto de bochecho para o paciente. Aquilo é meio picante por causa do oxigênio ativo, pode dar um copinho de água para o paciente higienizar depois. Não mistura com clorexidina, que você vai ter 2 substâncias oxidantes fortes. Não mistura, não inventa moda. É uma coisa ou é outra, tá? Amo o jato de bicarbonato, mas em termos de Covid, penso que ele é sendo um risco muito aumentado. Surgiu uma aula de biossegurança para a odontologia nova Érica. Nossa, não tem nem condições de fazer essa aula, porque a gente precisa saber qual é o mecanismo do coronavírus, que ele seja infectante. Mas, neste momento, máscara facial para a gente conseguir começar a usar e bochecho antes, que a gente vai conseguir fazer. A curva tende a achatar e a humanidade já está criando imunidade, tá? É um vírus RNA, gente. A gente vai fazer imunidade, não é todo mundo consegue. Não é isso que vai. Como ele teve uma mutação recente, a gente não tem. Mas os casos, saber que os casos na China estão diminuindo é muito alentador. Significa que as pessoas estão criando imunidade e que isso naturalmente acontece, né? E no tratamento full mouth, eu sondo e raspo, caso haja uma bolsa? Sim. E faço controle de periograma dos pacientes periodontais? Sim. Com o periograma. Eu não usei o Clean Pro da 3M para saber, tá? E não usar a mesma parte do fio. Muito bem, acho que eu respondi. Quer chamar alguém aqui para perguntar? Alguém quer entrar ao vivo para perguntar? Vamos lá. Tem o André Luiz aqui, vou tentar liberar a fala dele. Oi, André, tudo bem? Agora eu preciso que você libere o seu áudio. Vamos esperar um pouquinho, senão eu coloco a Ana Maria, que está aqui na sequência. Já tiraram o uso de jato de bicarbonato para ser agressivo para a gengiva? Claro, se você colocar o jato de bicarbonato em cima da gengiva, sim. E sim, ele tira o polimento superficial de resinas e do esmalte, tá? Agora, ninguém fala o quão agressiva é a instrumentação por pureta. Então, assim, desculpa, mas são coisas que a literatura científica fala e, às vezes, a gente tende a usar da literatura científica ipsis literis. Mas, gente, na prática, eu não estou nem aí para o esmalte, eu preciso de um dente liso do paciente. Não é o jato de bicarbonato que eu passei no esmalte do paciente que vai aumentar a doença periodontal. Aumenta a doença periodontal se não escovar, se não ficou bom, né? Ácido peracético, que eu falei, tá? E a quantidade em ml é o quanto que cabe.
Aplicação de flúor gel tópico, tem um vídeo meu no YouTube falando sobre flúor após a periodontia, ajuda ou atrapalha, tá? E ali tem uma revisão de literatura da JADA, dos Estados Unidos. Muito bem, pode perguntar. Então, estou com a Ana Maria aqui, eu só preciso que ela libere o microfone dela também, senão a gente não consegue comunicação. O cantinho inferior esquerdo tem ativar o som aqui. É que às vezes eles apertam a mãozinha, mas ou sem querer, porque no celular fica bem pertinho do pause e às vezes aperta sem querer, mas eu vou tentar liberar outra pessoa aqui. Evidenciador de placa pode ser usado em quem não faz deglutição? Pode, tá? Evidenciador de placa, a fórmula e ação tem uma pasta de dente com evidenciador. Ela é única, tá? Quem atende pacientes com necessidades especiais, eu tenho 2 sugestões. Compra a pasta com o evidenciador da fórmula e ação e usa... Oi, Paulo. Oi, bom dia. Boa tarde. Dia. Na verdade, eu sou aluno do 5º semestre de odonto. Legal. E eu estou tendo aula de periodontia agora. E a professora, assim, não querendo comparar, né, você a ela, mas para o meu entendimento, né? A professora falou que o uso de ultrassom não é indicado subgengival. O que você tem a falar sobre isso? E eu tenho dentistas, né, mais antigos que são veemente contra o uso do ultrassom. Eles são contra, eles falam que uma profilaxia tem que ser feita manual, devido para não jogar a bactéria aí para o sistema. Eu estou ainda em formação do meu conhecimento, então estou observando aí as linhas de pensamento para eu seguir a que eu achar mais interessante, né? Boa tarde. Eu falo muito no Periodiária de que em que fase da periodontia o seu conhecimento parou. Você tem informação, tá? Mas pense em quem já tem 20, 30 anos de odontologia. A periodontia passou por um período obscuro, exatamente por ela não ser lucrativa. Ninguém quer fazer pério, porque pério, do jeito que ela é feita, não dá retorno financeiro. Aí as pessoas não fazem. Como não dá retorno, como eu falo, o dinheiro é a máquina que gira o mundo, né? Gira o mundo capitalista. E a administração fala isso de uma forma, assim, sem pudor, que às vezes a gente tem. Como não gira, os cursos de especialização têm menos interesse. Não tem palestra. Fui lá ver, não tem uma palestra no CIOSP de pério básica. Então, é possível e é perfeitamente compreensível que o conhecimento da periodontia tenha ficado ultrapassado. E ele parou na época que não pode raspar subgengivalmente. Havia uma época que se falava isso, que se falava que a instrumentação ultrassônica aumentava a quantidade de riscos, mas naquela época eles entendiam que o risco na superfície radicular abrigava bactéria, quando se entendia que a gente tinha que eliminar toda e qualquer bactéria. O conceito hoje mudou em 2 coisas. O objetivo da terapia periodontal é o reequilíbrio da microbiota. Segundo, a quantidade de riscos ou não riscos não é relevante, porque não é se tem risco ou se não tem risco que vai trazer saúde ou doença periodontal. E terceiro, não é a presença ou a ausência de cálculo que vai trazer sucesso na terapia, é o controle da microbiota. E isso é tão recente porque precisou da ciência aprender a usar, na verdade, desenvolver sondas de DNA, porque as bactérias periodontopatogênicas anaeróbias eram incultiváveis. A gente não conseguia nem tirar de dentro do sul, que elas morriam e não tinha meio de cultura para cultivar. Isso eu trabalhei no meu mestrado, tá? Eu cultivava bactéria microaerófila. Era um pandemônio, difícil fazer isso. E morria muito. Hoje não cultiva nada. Coloca uma sonda, coloca uma amostra com um papelzinho cone de absorção e depois cultiva as bactérias. Depois mudou muito esse entendimento. E é por isso, em que estágio parou? Tem um estudo de 1990, e nesse estudo, é um editorial do Journal of Periodontology que falou do paradoxo do cálculo, e ele mostra nessa pequena revisão, nesse editorial, que é estranho que eles estão falando do cálculo, porque às vezes tem cálculo e tem reparo.
e às vezes não tem cálculo e não tem reparo. Porque na época, na década de 90, eles estavam achando que a culpa era do cálculo, e não é, é do microbioma, é do equilíbrio. A minha sugestão, porque é controverso e vai criar, criar controvérsia, tá? Entra no PubMed ou entra nas bases de dados Journal of Periodontology, Journal of Clinical Periodontology, e vamos colocar no periodiário, eu posto algumas coisas assim. E eu posto print ainda do artigo, que é instrumentação ultrassônica versus instrumentação manual, e que não tem nada que falar que instrumentação manual é coisa para forte, que quem usa ultrassônico não sabe fazer pério. Para, gente. Não, nós não estamos para jogo de vaidade. Nós estamos na vida no mocho. E, em última análise, nós precisamos de saúde para o paciente. E, como minha filosofia e objetivo de vida, eu quero entregar saúde bucal para todos. A instrumentação manual encarece, porque vai demandar mais caso clínico. Para todos, é fazer uma pério barata, eficiente, lucrativa para o dentista que vai falar. Barato porque quem tem custo clínico, custo de hora clínica barato, vai conseguir cobrar barato, porque não vai ter custo de equipamento, não vai ter custo a mais, e a gente vai ter uma hora clínica melhor. E não tem nada a ver em fazer uma periodontia menor, mas é fazer de um jeito diferente. E esse diferente é meio disruptor, tudo isso que eu falo. Eu até entendo tudo isso, tá? E é isso. Obrigado. É uma periodontia, eu acho que praticável, né? Porque todo mundo tem que ficar feliz, né? O dentista depende também do faturamento mensal, senão ele não vai ter ânimo, igual você acabou de falar, para fazer isso no seu dia a dia e vender isso, né? Mas parabéns aí, eu entendi sim seu ponto de vista. Obrigada, Paulo. Eu não posso dar o link do artigo porque são artigos pagos, de base de dados pagas. Eu só distribuo aquilo que for aberto, tá? Mas no perfil periodiário eu tenho print de alguns pedaços. Eu acho que tem que entrar, dá para ler o artigo e você vai ver se alguém tem acesso, se alguém paga essas bases de dados. Não é ético, não posso distribuir isso, tá? Cris, eu vou tentar liberar a Fernanda de novo. Se a gente não conseguir, daí eu te libero para responder o chat ali, porque tem bastante pergunta bacana. Uhum. Aí, Fernanda, acho que agora deu. Olá. Oi. Tá conseguindo me ouvir? Sim, agora fui eu até mesmo que fiz a pergunta sobre os artigos, mas então eu vou falar direto ao ponto. Quais os cuidados a gente tem que ter com os pacientes que são diabéticos? Desde a raspagem, a orientação. O diabético é uma história longa, tá? Primeiro, como posicionamento meu, eu não peço muito exame, porque se eu peço exame, eu sempre penso no que o paciente bloqueia na cabeça dele, tá? Se eu peço exame, ele pensa que eu tô cuidando. E eu tenho a clareza, ele precisa estar sendo cuidado por um médico. Ele precisa ter um médico e o médico tem que estar cuidando. Eu vejo o exame que o médico pede. Quando eu não tenho esse retorno próximo do paciente, eu tenho um glicosímetro no consultório, aquele picador de dedo, sabe? E isso daqui é o que eu posso fazer quando, por exemplo, o paciente é do SUS, ou quando o paciente não sabe nada da vida dele. Então, me dá o seu dedinho e a hemoglobina dele, a glicemia dele, se ele está em jejum, tem que ser menos de 100. Se ele comeu em até mais ou menos 2 horas, ele tem que estar, ou depois de 2 horas, ele tem que estar menos de 140. Agora, por exemplo, assim, acabei de tomar o café da manhã, até ele chegar no consultório, já deu 1 hora, mais ou menos. Se essa glicemia tiver 400, tá? Ele pode ter comido uma festa de aniversário inteira, não tá normal, tá? Para a pessoa normal, dá um pico e baixa. Mas ela pode estar em torno de 140. Ideal é estar menos de 140. Então, primeiro, eu vejo se o paciente está acompanhado pelo médico. Ele tem que estar. Pasme que tem gente que não está, por ninguém. E tive um paciente que ele mesmo fazia os exames dele. E, segundo, se ele não sabe nada, eu avalio a glicemia no consultório. Terceiro, eu
Peço sempre a hemoglobina glicada, peço para o paciente pedir para o médico. E ele precisa ter esse dado de hemoglobina glicada para eu saber se está ok, se está bom, se não está. E mais ou menos assim. Uma pessoa normalzinha, vai estar até 5,7. Um pré-diabético vai ter até 6,3 de hemoglobina glicada. A meta terapêutica é até 6,4 aceitável para um diabético. E mais do que isso, já começa a entrar em descompensado. Quanto mais alta essa hemoglobina glicada, mais complicada. Agora, qual que é o problema? Toda hipoglicemia, toda hiperglicemia, aumenta a citocina inflamatória, aumenta o estresse oxidativo, que causa perda óssea, que causa descompensação das citocinas protetoras do tecido ósseo, aumenta a inflamação de uma forma geral. Enfim, e como isso começa a ter uma glicação de todos os vasos sanguíneos, a defesa é pior. Pode pedir um hemograma, tá tudo igual, tá tudo normal. Não é isso, é a função. Então, o paciente diabético, enquanto ele não tiver na meta terapêutica 6,4, e para mim chegou em 6,4, tirou nota 7 na prova. É médio bom, dá para melhorar. E aí eu sugiro que todos nós, como profissionais de saúde, a gente aprenda sobre o diabetes. Aprende a cartilha básica, porque eu sou profissional de saúde e como eu atendo e os diabéticos vão aumentar, eu ensino a comer menos carboidrato. Por exemplo, pergunto ao paciente, aí, o que você come, né? Ah, não, doutora, eu como só carne, salada, eu faço a minha comidinha, mas eu gosto de fruta. Mas, ó, doutora, eu gosto de banana. Só hoje comi umas 10. Então, a ignorância da população brasileira, a pessoa pensa que frutinha pode comer o quanto quiser. Não, fruta é carboidrato. Então, vocês vão ver. Eu falei para você, olha, tem que cuidar da dieta. Sim, eu cuido. Por um período, eu tinha uma parceria com o nutricionista. O nutricionista me deu um feedback, falou assim, é uma tristeza, eu comia pão doce no café da manhã e pensava que era saudável. Então, ensinar um básico não custa e a gente agrega valor, a gente fideliza, o paciente vai embora com uma novidade. Minha cunhada, que é dentista do CEL, falou que às vezes demorava tanto para ir para o endócrino, que eu conseguia a vaga, que ela começou a orientar. E só dessa pequena orientação já trouxe melhoria. A cantilena básica, tem que fazer atividade física regular, tem que queimar essa glicose, tem que melhorar, diminuir o consumo de carboidrato e tudo mais, tá? Vou dar uma dica, tá? O Dr. Marquezine, com Z, Dr. Marquezine, ele tá no YouTube e eu o conheci pessoalmente e ele tem um trabalho sensacional onde o objetivo dele, ele é médico, tá? Endocrinologista, mestre e doutor em endócrino. E a meta dele é ensinar pessoas comuns a controlar o diabetes sem remédio, sem chazinho, sem nada, só com orientação dele. E que 2/3 dos diabetes tipo 2 são reversíveis. Adoro isso. Então, a experiência mostra que só mandar para o médico não tem resolvido. Melhora muito quando eu mando para o médico, eu dou a sugestão, porque o paciente vai embora da minha consulta com a sensação de que eu vi uma luz no fim do túnel. E o fumante é a mesma coisa, tá? Você tem que dar uma dica, você tem que dar uma orientação. E do ponto de vista periodontal, enquanto estiver desequilibrado, ele vem para fazer manutenção preventiva. O que faz nessa manutenção preventiva? Tudo isso que eu falei de prevenção, tá? Prevenção, profilaxia e outra, sondagem e muito equilíbrio da microbiota que tende a desequilibrar muito no paciente diabético. Então, o tratamento, o cerne do tratamento é o equilíbrio, entendeu? Respondi? Legal. Eu já estou colocando outra pessoa aqui na sequência. Não sei se quer dar uma olhadinha no chat. Vocês com lidocaína tópica, não sei se melhora, tá? Mas o ultrassom mais suave não dá tanto desconforto e a não fazer instrumentação manual, que a instrumentação manual dá muito desconforto. Outra coisa que dá muito desconforto é terapia cirúrgica, tá? Não é mais filosofia. Na minha filosofia, ela funciona, mas terapia cirúrgica é uma coisa que tem tendido a afugentar. Todos os meus esforços são para estudar terapia não cirúrgica. Eu tenho uma adesão maior ao tratamento. Absolutamente nada contra terapia cirúrgica periodontal,
mas ela não entra dentro da lista da periodontia lucrativa, a não ser que o paciente tenha dinheiro para gastar. Ela é trabalhosa, ela é cara e ela não vai ser acessível para todo mundo, mas ela funciona, tá? Dentro da ciência está tudo ok. Ok, Marina, pode liberar. A gente tem o Reinaldo. Reinaldo, está conseguindo ouvir a gente? Perfeitamente. Tá, ok. Então a palavra está com você. Boa tarde, professora, tudo bem? Eu queria uma informação. Aquele Clinpro da 3M, que eles falam que tem aminoácido, é tão eficaz quanto o bicarbonato na profilaxia ou ainda o bicarbonato é a melhor coisa a usar ainda? Gente, o Clinpro da 3M, eu tinha esquecido desse nome, tá? Esqueci o nome do aminoácido, tá? Mas ele tem a vantagem que o bicarbonato, ele tem partículas irregulares, ele é bicudinho microscopicamente, e isso espeta a gengiva e causa dor e desconforto do paciente. O Clinpro, ele é um aminoácido, ele é docinho, ele é redondinho, e ele faz uma profilaxia boa. Eu parei de usar o Clinpro por alguns motivos. Uma, porque ele é muito caro. A última vez que eu comprei, que já faz muito tempo, um potinho de 100 gramas estava custando R$150, enquanto um potão de bicarbonato, 150 gramas, custa sei lá quanto, que é, sei lá, vezes menos. O Clinpro, ele é redondinho na sua partícula e ele gasta o dobro. Ele custa o dobro e ele gasta o dobro. Ou seja, ele me custa o quádruplo, 4 vezes mais do que o já de bicarbonato. Mas não por isso, porque ele tem a vantagem dele ser agradável ao toque, ele não pinica a gengiva, o que às vezes pode ser um diferencial para o paciente. Para o paciente que não tem cálculo, pode usar, porque é extremamente agradável. Mas desde que eu comecei a usar o evidenciador de placa, o Clinpro não tira o meu evidenciador de placa. Não tira. Ou seja, eu preciso de abrasividade, porque o meu objetivo é fazer uma entrega de superfície radicular e coronária super polida. Eu vou explicar por quê. Na periodontia antiga, digamos assim, não é antiga, ela funciona, mas não quero trabalhar nela, não é lucrativa. Todo o foco estava no subgengival. Era alisamento subgengival, polimento, lisura, tudo no subgengival, e se parou de falar no supragengival. E o professor Linde se posicionou que a gente começou a prestar demais atenção no subgengival e menos no supra. Mas o que já se sabe é que a microbiota supragengival alimenta a sub. Então, se a gente só focar no sub e não cuidar da supra, a supragengival vai estar continuando dando nutriente para a subgengival. Entendendo nisso, eu passo o evidenciador de placa, o que eu oriento a usar é usar o Fucsina básica 1%, fortão, uso protetor labial, não mancha resina, mas precisa de hora clínica para polir, porque eu vou polir as resinas, inclusive. Mancha resina despolida ou mancha resina muito antiga, mas eu consigo tirar tudo. E o objetivo é que eu entregue uma superfície radicular e coronária tão lisa, que fique fácil do paciente escovar depois, e que o paciente consiga fazer um controle de placa bom, e que por eu não ter naturalmente aspereza coronária, eu não vou estar alimentando a microbiota subgengival e vir então mais um fator de controle da microbiota da doença periodontal. Como eu observei que o Clinpro não consegue alisar, o que mais alisa, na verdade, é a escova de Hudson com pasta profilática. E eu uso já de bicarbonato só para tirar os cantinhos dos interproximais onde a minha escovinha não passa. De verdade é isso. E é só por isso que eu parei de usar Clinpro. Mas, por exemplo, para crianças que têm um tecido gengival mais suave, para pacientes muito sensíveis, talvez valha a pena ter. Mas é isso, tá? Vida prática para quem está no mocho. Outra questão, hoje a senhora fala tanto em polimento, e antigamente a nomenclatura era raspagem, alisamento, polimento coronoradicular. E até removeram o polimento, agora é só raspagem e alisamento coronoradicular. O polimento está voltando com tanta força assim? Está voltando porque eu estou falando nisso, e porque isso está dando resultado, tá? Periodiária ousa falar assim, olha, eu não estou mais na pesquisa científica,
mas o que eu tenho de resultado clínico, eu penso que é superior àquilo que a ciência está falando. Então, para falar assim, olha, está voltando com força, eu e todo o meu batalhão de seguidores e alunos periodiários estamos com muito resultado. O paciente ama isso vira agregação de valor, deixar o dente liso, e a gente de verdade consegue controlar a microbiota subgengival. E quando a gente estava falando em raspagem e alisamento radicular, era naquela época que se acreditava piamente que o cálculo era culpado de tudo. Não é o cálculo, porque esse paradoxo do cálculo já provou. Algum estudo falou que pegou uns periodontistas muito qualificados, de muita expertise, mandou fazer a raspagem mais perfeita. Depois abriu um retalho para ver o que tinha, e mesmo os periodontistas mais notáveis deixavam o cálculo subgengival, e mesmo assim a gente tinha um fechamento de bolsa, mostrando que não é deixar ou não deixar. Então, agora mudou o conceito de alisamento. O objetivo é superfície radicular biocompatível. O que é biocompatível? Compatível com a formação de epitélio juncional longo, fechar a bolsa, que quer dizer a gente controlar a microbiota e deixar uma superfície radicular com menos toxina capaz do epitélio colar de novo. Meio que isso que mudou, entendeu? E o alisamento é uma das poucas coisas, fora o visual, que o paciente sente, né? Passar a língua e sentir que está liso. Exatamente. Aí eu nem chamo de alisamento mais, chamo de polimento, porque alisamento... Sim, polimento, sim. Polimento ele entende, o paciente entende. Tá certo. Muito obrigado, doutora. Obrigado. Obrigada, Reinaldo. Temos a Flávia Carneiro aqui, vou colocar ela. O que eu uso para polir resinas manchadas pela fluoxetina? Super polimento, borracha, tudo que eu uso na resina composta. E ainda assim, se sobrar um pouquinho, pode pegar uma gotinha de clareador e colocar. Quase não uso, tá? Porque a gente consegue tirar bastante, ou dar um bochecho de Listerine original para o paciente bochechar. Porque o R$280 o Clean Pro, obrigada, tá? É glicina, exatamente. Pode abrir. Oi, Flávia, tá conseguindo ouvir a gente? Flávia? O som dela tá desativado. Então, eu preciso que ela aumente o volume, talvez. A litose de doença periodontal, tá? 90% das halitoses são causadas por doença periodontal. 90%. Os outros 10%, depois que eu fiz uma palestra na Associação Brasileira de Halitose, entendi que a halitose é uma ciência à parte, tá? Não conseguiu resolver com o pério, encaminha para alguém especialista, entra na Associação Brasileira, eles têm teste salivar, tem teste não sei o que lá, aí é para especialista. Vamos para a Sandra, então. Oi, Sandra. Pode desativar o microfone, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo certo. Tudo bem. Então tá bom. Bom dia, boa tarde. Doutora, o que eu queria perguntar, eu li alguma coisa referente ao EDTA em bolsa periodontal. Assim, então, que quando tem uma bolsa... O EDTA tem uma função de ajudar no alisamento radicular. É o EDTA, nossa, que era 29%, EDTA. E a gente manda fazer o EDTA, agora esqueci a concentração, EDTA 24% em gel carbopol, tá? Manda manipular, aplica sobre a bolsa radicular e eu conseguia um efeito maravilhoso de alisamento radicular na época que eu fazia o alisamento. Como hoje eu não faço mais isso, não uso mais. E o problema do EDTA é que, como ele é quelante, ele puxa o cálcio, e o cálcio, que seria importante para a cascata de coagulação, não coagula e sangra para chuchu, atrapalha muito. Então, por isso, parei de usar. Mas ele tem uma função de alisamento, remoção de esmerler radicular, mas na clínica isso não tem sido mais relevante, paramos de usar, tá? Entendi. Aí outra coisa que você falou da halitose, eu vi até no Instagram de uma profissional, ela dizendo que a halitose ela era 90%
era por conta de falta da água. O quê? De água. O paciente beber água. Falta de o paciente beber água. Cálculo? E assim, não, da halitose. Halitose. Referente à halitose. Que era por conta de, muitas das vezes, por falta de injeção de água. Eu não sei, eu discordei na época, mas vamos falar com uma profissional. É assim, ó, é a mesma coisa falar assim, doença periodontal dá porque você não escova os dentes. Fechou? Não é isso. Como? É a mesma coisa que a gente falar que doença periodontal dá porque você não escova os dentes. Escova! Então não é tão simples assim, tá? A litose, como eu falei, é uma ciência complexa para a gente falar que só porque não é uma das causas pode ser desidratação, uma das causas, mas tem uma suscetibilidade a bactérias periodontopatogênicas, liberadores de compostos sulfurados voláteis, ter uma higiene de língua deficiente, ter uma relação de língua e orofaringe deficiente, ter caso bacteriano, ter região retentora. É muita coisa que vai acontecer para a pessoa ter a litose, não é só isso, tá? Outra coisa, o zinco, quando alguém falou que o creme dental PerioGard, o zinco ajuda na diminuição da litose, porque ele ajuda na diminuição dos periodontatógenos, ele diminui os gram-negativos. E pode dar zinco sistêmico também, que tende a melhorar a litose. Dá para mandar manipular, mas para não complicar a vida, na farmácia tem ácido ascórbico a 1% com zinco 10 mg. Baratinho, num tubinho, para o paciente tomar 1 por dia. A gente vai diminuir o estresse oxidativo pela ação antioxidante do ácido ascórbico, mais o zinco que tem um efeito para diminuir a formação de placa e para a diminuição de bactérias negativas. Então, são coisas que melhoram. Mas, para a gente deixar muito claro, não é uma pílula mágica para melhorar, tá? Não é uma pílula mágica, ele ajuda, né? Vou repetir, tá? Estão pedindo. Vai na farmácia e compra um tubinho efervescente de ácido ascórbico ou vitamina C, 1 grama, com 10 miligramas de zinco. Ele vende pronto, custa R$10 um tubinho, e o paciente vai tomar 1 por dia. E isso melhor, diminui a oxidação, o estresse oxidativo. Fumantes têm um estresse oxidativo grande e diabéticos descompensados também. Pode dar. Vai ser milagroso? Não. É proteção inespecífica. Mas nisso que é inespecífico já melhora de uma forma geral, entendeu? Melhora muito. E esse não tem um nome comercial, né, doutora? Tem? Ele é só a fórmula. Tem um nome comercial, mas isso é fácil de achar. Tem nas prateleiras de supermercado, de farmácia, em qualquer lugar. Tá certo. Tem como manipular. Tá certo. Deixa eu falar aqui, Obrigada, alguém tem viu? problema de entupimento? Nada. Quem fala sobre entupimento, o técnico falou o seguinte, que entupimento é do aparelho, é do uso. Entupimento dá nos nervos, né? Você precisa do bicarbonato e não funciona. A sugestão é comprar aqueles aparelhinhos de mão, tá? Que coloca no equipo. Aquilo é bom. Ele tem outro porém, que ele não tem uma vida útil muito longa. É muito longa, os meus duram de 2 a 3 anos. E ele fala que lá pelas tantas ele oxida num buraquinho e não dá mais. Mas ele é barato. E como ele tem menos mangueira dentro dele, ele entope menos. Gosto muito daquilo. Não tem preferência de marca, porque o técnico falou que tudo vem da China, eles só mudam a etiqueta da marca, compra a marca que eu quiser, que é tudo igual. Os fatos são todos iguais mesmo na aparência externa. Quanto tempo usa vitamina C com zinco? Enquanto sentir que está oxidado, enquanto sentir que está inflamado. Se for fumante, vai usar para todo sempre. Se for diabético descompensado, pode usar para todo sempre. Mas, por enquanto, pode usar enquanto tiver que ainda tem sintomas. Correto usar água oxigenada pós-raspagem para conter o sangramento? Sangramento não, né? Porque água oxigenada para o sangramento, ele não tem nenhuma ação, mas ele tem uma ação oxidante, não para o sangramento. Sangramento é inflamação, fazer o quê? O que nós vamos fazer? Tem que diminuir a inflamação. Mais alguma pergunta? Vamos ver aqui, eu acho que tem a Elaine Bicalho, vou permitir para que ela
possa fazer a pergunta também. Elaine, agora só preciso que você desative. Elaine perguntou aqui. Disse, Elaine, liga o microfone. Ela perguntou, e aquele paciente que volta de 4 em 4 vezes com gengivite, mesmo você deixando a superfície de dental super lisa e o paciente ainda tem boa alimentação e boa higiene? Qual a experiência clínica e conduta? Paciente que tem sangramento gengival, ele pode ser uso de anticontraceptivo, pode ser uso de terapia de reposição hormonal, pode ser que a paciente seja naturalmente suscetível, pode ser que a paciente tenha alguma doença crônica, tem lúpus, tem artrite reumatoide, tem diabetes, tem alguma doença crônica, alguma doença inflamatória crônica, e aí vale investigar. Se for possível encaminhar para alguém que faça um tratamento, aí agora 2 horas tem a professora Patrícia, minha fãzona do coração, não sei se ela vai falar sobre isso, mas vai falar sobre fisiologia integrativa. Aprendi muito com ela de fisiologia integrativa, que são suplementos anti-inflamatórios equilibrantes para a gente diminuir a inflamação. Certamente a inflamação é de alguma coisa sistêmica. Se você não tem conhecimento disso, o que a gente vai fazer é controlar o local. Se ainda for assim, pode encaminhar para um nutrólogo, que vai fazer esse tratamento sistêmico, ou vai encaminhar para alguém que tenha condições de olhar isso melhor, né? Cristina, e você, tudo bem? Tudo bem, Eu admiro demais o seu trabalho e concordo 100% com suas colocações, que são muito justas, muito pertinentes. Tá? Um lindo trabalho que você faz aí, em nome de todos nós periodontistas. E aí eu tenho observado, continuando sobre esse assunto, que é preciso haver uma intervenção sistêmica, né, nesses pacientes. Então, assim, no dia a dia, o que você faz, já que você falou assim que normalmente não solicita um exame de sangue, como é a sua conduta para poder, porque muitas vezes a gente encaminha o paciente, fala, vá ao nutricionista, faça isso, faça aquilo, e se ele não for um profissional que tem o mesmo olhar, sutil, né, porque às vezes ele não tem uma manifestação que não seja na boca, né, a gente sabe que tem as doenças com manifestação que repercutem na cavidade oral, então muitas vezes o olhar médico ou de outro profissional não é o mesmo, então muitas vezes não vai encontrar aquela resposta porque ela está se manifestando de uma forma inicial, ainda não teve uma repercussão em outros locais, né, então eu tenho essa dificuldade de conseguir debelar esses casos e trabalhar com esses casos por conta disso. Qual é a sua experiência, o que você recomendaria? Eu vou falar o que a professora Patrícia, que vai ser a próxima palestrante, falou, tá? Melhor adoro o trabalho dela, maravilhoso. Você vai na farmácia de manipulação e vai perguntar assim, escuta, quem é que manipula suplemento? Qual é o médico ou nutricionista que trabalha com boa suplementação vitamínica ou nutracêutica? E a farmácia vai te indicar. Aí você vai lá e marca uma consulta como paciente e vai ouvir. Como disse a professora Patrícia, ela já foi uns tantos, foi, ouviu e foi embora. E alguns tantos, lá pelas tantas, você abre o jogo, olha, eu sou dentista e eu quero fazer uma parceria com você. Eu quero mandar paciente para você. E aí você conversa e tem essa pessoa para você conseguir encaminhar essas pessoas. E eu observo que os pacientes que estão bem acompanhados, eles estão cada vez melhores. A professora Patrícia fala que na clínica dela tem um periodontista, o periodontista dela, ela fala assim que o periodontista odeia ela, que todo paciente periodontal vira paciente de retorno anual. Que sonho! E porque como doença inflamatória crônica, o próximo passo da pério é a gente conseguir entender e dominar esse sistêmico. Porque tem uma parte da pério que a gente não resolve, que é exatamente essa que você está falando aí. A gente fez tudo que a gente pôde fazer do local, mas o sistêmico não ajuda e a gente não sabe exatamente o que é. Para a gente não passar por incompetente, a gente tem que saber onde é que está essa fronteira, e essa fronteira é isso. É conseguir equilibrar estilo de vida, nutracêutico, um monte de coisa para o paciente ficar melhor, entendeu? Criativa, com certeza. Alô? Oi.
Oi, desculpa. É odontologia integrativa, né? Chegando e a gente tem que tá por dentro, não é? Exatamente. Certo, vamos trabalhar nesse sentido, então. E já procurando aí, já vai ficar uma parceria com a doutora Patrícia, porque eu sou de Brasília e ela está aqui e faz um excelente trabalho trazendo esse conhecimento para a gente. A Patrícia está aqui, vou poder te dar um abração virtual. Que maravilha! A gente, deixa eu só encerrar aqui com a Elaine, e aí a gente já está com a Patrícia na sala. Só vou pedir... Aí, pronto, voltei também. Só vou pedir para a gente... Tem muitas perguntas ainda, Cristina. Acho que todo mundo gostou muito da tua palestra, tem vários elogios aqui, o conteúdo que tu trouxe também relacionado à administração foi fantástico, parabéns. Quero te agradecer novamente, por ter se colocado disponível aí para a gente nesse período. E vou te deixar tu já falou bastante sobre o teu serviço, enfim, as tuas redes sociais, mas se tu quiser dar um agradecimento final e a gente encerra para poder dar um oi para a Patrícia, que já está aí esperando a gente. Aí. Pessoal, muito obrigada pela participação. Quero convidá-los, então, para frequentar minhas outras redes sociais, onde eu acabo tendo bastante conteúdo, que é no Facebook, no Instagram, mas esta semana é a semana do Intensivo Férias de Artes. Quem quer saber mais, me encontra nas redes sociais e eu faço lives diárias às 11, estou respondendo todas as perguntas. O que ainda ficou pendente, pergunta, aparece 11 horas no Instagram ou no grupo fechado do Facebook, pergunta. De qualquer forma, o objetivo final é fazer com que a sua pério diária seja lucrativa, seja muito boa, principalmente para o paciente. Então, de coração, muito obrigada pela iniciativa, obrigada pelo convite e que possamos retomar desse recolhimento muito melhores do que nós começamos, né? Muito obrigada. Obrigada também, Cristina. Até mais. Até mais. Tchau.